E olha, em rede nacional, na Record News, Joaci Loura, especialista em direito eleitoral, foi entrevistado pelo jornalista Heródoto Barbeiro. Ele falou da expectativa para a campanha deste ano e sobre os diversos aspectos que envolvem as candidaturas. Joaci Loura esclareceu diversas dúvidas sobre as eleições 2018. Ele começou a entrevista falando sobre a justiça eleitoral. Em primeiro lugar, quero te agradecer aqui a toda a equipe sua pelo convite. Dizer que Rondônia, nesse momento, lhe assiste, muitos amigos realmente lhe assistindo, Porto Velho, enfim. E fico muito lisonjeado de estar aqui num dia de 7 anos do programa, do jornal, né? A sua pergunta é muito interessante porque parece assim que a justiça eleitoral é uma justiça menor, é uma justiça desqualificada, é uma justiça que não aplica os verdadeiros ditames. Não é assim. A justiça eleitoral tem uma composição constitucional, uma composição que, de acordo com a Constituição, é uma justiça formada por vários juízes do Tribunal de Justiça, juízes de direito de última instância, um juiz federal, o desembargador federal e 2 advogados. E muita gente, inclusive também junto com essa sua pergunta, houve uma fala também de um procurador, Dr. Maia, eu lembro do sobrenome dele, que inclusive atacou os advogados, assim que também como o ex-presidente do STF, que dizia que os advogados de dia eles trabalhavam no escritório e à noite vestiam toga, né, para defender os interesses dos clientes dele. E não funciona assim. A justiça eleitoral, por ser uma justiça especializada, assim como é a justiça do trabalho, assim como é a justiça militar, ela trabalha e faz aplicar as leis. Aliás, a justiça mais célere do Brasil é a justiça eleitoral. Bom, Joaci, você falou, por isso a justiça eleitoral tem que trabalhar rápido. Por exemplo, esse ano nós estamos com uma eleição aí pela frente. Sim. Aí o cidadão chega lá e diz, eu vou agora me inscrever para candidato. Só que eu estou condenado em segunda instância. E aí? Como é que fica essa situação? E a eleição vem chegando. Vai chegando, e eu estou condenado. E eu estou entrando com recurso. O que vai acontecer? Sem falar nome de ninguém, né? Enfim, o que funciona na legislação eleitoral, e sempre funcionou, Heródoto, é que ninguém é inelegível antes da Justiça Eleitoral reconhecer essa inelegibilidade. Tá, mas quem? Justiça Eleitoral quem? O Tribunal Superior Eleitoral? E aí depende do cargo ao qual aquele candidato quer buscar. Falou também sobre os prazos eleitorais. As convenções eleitorais vão de 20 de julho a 5 de agosto. Tá. Quem quer ser candidato, os partidos vão se organizar e dali vai sair a reunião, coligação, enfim, e vai sair os candidatos. Até dia 15 de agosto, às 19 horas, os partidos políticos têm então esse prazo para apresentar, via sistema Candex, apresentar a lista dos seus candidatos. Aí, nesse momento, ele apresenta o registro de candidatura num dia. No outro dia, ele pode começar a fazer campanha. Joaci sintetizou um pouco sobre os prováveis casos de candidatos inelegíveis que queiram disputar as eleições 2018. Se você apertar e o candidato ainda estiver sub júdice, portanto, fazendo campanha por conta e risco e fazendo valer o artigo 16A da Lei 9.504. Vai poder participar de debate, vai poder participar do horário eleitoral gratuito, vai poder ter o nome dele na urna, você vota. Mas como o registro dele está sub júdice, ele só vai ter os votos contabilizados efetivamente depois que o registro dele for deferido. Só que aí, neste caso, e aí a gente trazendo aqui o exemplo do ex-presidente Lula, a última instância da Justiça Eleitoral é o TSE. E a jurisprudência, a legislação, e muito agora reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgou a expressão após o trânsito de julgado lá do parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral, disse que a última análise de quem vai fazer ordinariamente para poder executar o seu julgado é o TSE. Então o TSE tem esse poder, no caso do exemplo, de entendendo que o ex-presidente é inelegível, porque se aplica a ele a inelegibilidade lá do artigo 1º, a linha E lá da lei das inelegibilidades, por estar condenado em colegiado, por não ter conseguido, por exemplo, um 26C, uma suspensão de inelegibilidade. Joaci, obrigado pela gentileza. Obrigado por ter vindo. Tá. Sexta-feira você vai estar na Uninove, não é isso? Vou estar na Uninove. Um abraço pro pessoal também que me pediram para... Tá ok, muito obrigado. Muito obrigado. Olha só, eu estou aqui orgulhoso. Olha, primeiro, Dr. Joaci Loura, advogado rondoniense. Foi 4 anos, ou seja, 2 mandatos, juiz eleitoral. Hoje ele está
indo e voltando de São Paulo nesses últimos dias, porque está fazendo mestrado lá. E é reconhecidamente um dos principais juízes e advogados eleitoralistas que nós temos no Brasil. No Brasil. E a prova disso está aí. Ele foi entrevistado por um jornal, o jornal do JR News, que é o jornal do Heródoto, também conhecido. Está há 7 anos no ar, já na Record News. O jornal que vai para o ar, vai ao ar diariamente na Record News, para todo o Brasil e para o mundo, através do canal internacional da Record News. E chamam um advogado de Rondônia para falar de assuntos atinentes às eleições que vem aí. E vocês perceberam as perguntas todas. O Heródoto não falava no nome do ex-presidente Lula, mas implicitamente estava ali o interesse, era para saber a situação do Lula, se vai ser candidato ou não vai ser candidato, se vai poder ser candidato ou não vai ser candidato, qual é o prazo e o momento em que a justiça terá que indeferir o nome do ex-presidente Lula. Enfim, a entrevista foi em cima desse tema. E um advogado de Rondônia foi lá responder para o Brasil inteiro, entender como é que funciona isso. Então, para nós aqui, rondônienses, e aí o Joaci tem algo que é extraordinário, né? Primeiro, prestou uma homenagem aos tribunais regionais eleitorais e ao próprio TSE do Brasil inteiro. Quando disse, olha, a pessoa não está entendendo direito o papel do TRE, que é a justiça mais célere que nós temos aí. E de passagem já citou o nome do presidente do TRE de Rondônia, Dr. Sansão Saldanha, já citou o nome de Walter Waltenberg, já citou o nome de outras pessoas, proeminências eleitoralistas do Brasil, enfim. E falou e deu um banho ali, não deixou nenhuma pergunta sem resposta, e as respostas aconteceram de uma forma ágil. Foram 10 minutos e 18 segundos. Eu cronometrei. 10 minutos e 18 segundos de entrevista em rede nacional e internacional. A última vez que eu vi alguém de Rondônia da entrevista foi o governador Confúcio Moura, falando especialmente sobre o flor do maracujá, lembram? Isso em 2011, depois de 2012, esteve em Brasília, esteve em São Paulo, e depois falou sobre outros assuntos de Rondônia, evidentemente, mas o gancho era o flor do maracujá. Esperamos que um dia possamos retomar essa ligação, porque Rondônia não pode ficar fora da mídia nacional. E nós temos não só o Dr. Joaci, como tantos outros nomes importantes, especialistas em vários âmbitos, da medicina, da ciência, das letras, enfim, que podem chegar lá num jornal desses e dar uma aula dentro daquilo que realmente entende. Nós temos aqui gente que não perde para ninguém lá fora. Então, enfim, eu estou orgulhoso e eu acho que a missão foi cumprida e o Dr. Joaci a cumpriu com a maior dignidade e competência que só ele poderia fazer, falando desse assunto lá em São Paulo.